Rafael Mendonça ajustou a gravata pela quinta vez em 10 minutos, observando através da janela panorâmica do seu escritório, no 32º andar, a movimentação das ruas de Curitiba lá embaixo. O convite dourado sobre sua mesa parecia pulsar como um coração ansioso, lembrando-o constantemente do evento que se aproximava. O jantar anual dos investidores no Country Club, a reunião mais importante do calendário empresarial da cidade. 2 anos. Fazia exatamente 2 anos desde que havia comparecido a qualquer evento social significativo. 2 anos desde que Maria Clara partiu, deixando-o não apenas viúvo, mas completamente perdido sobre como navegar sozinho pelas águas traiçoeiras da elite curitibana. Durante esse tempo, conseguiu manter os negócios funcionando através de reuniões objetivas em seu escritório ou almoços rápidos em restaurantes discretos. Mas agora, a situação havia mudado. A empresa de tecnologia que construíra do zero estava prestes a fechar o maior contrato da sua história com investidores japoneses, mas eles insistiam em conhecer não apenas seus números, mas também sua estabilidade pessoal. No mundo dos negócios internacionais, um executivo solteiro era visto com desconfiança, especialmente quando se tratava de investimentos de longo prazo. "Papai!" A voz suave de Isabela ecoou pela sala, interrompendo seus pensamentos. Ele se virou para encontrar sua filha de 5 anos parada na porta, segurando sua boneca preferida contra o peito. A menina havia crescido tanto nos últimos meses, mas seus olhos continuavam carregando aquela tristeza profunda que o preocupava constantemente. "Oi, meu anjo. Como foi a aula com a professora Helena hoje?" Rafael se agachou para ficar na altura da filha, notando como ela parecia menor a cada dia, como se estivesse se recolhendo para dentro de si mesma. "Foi legal." Isabela murmurou, evitando seu olhar. "Ela disse que eu desenho muito bem." "Claro que desenha. Você é a artista mais talentosa que eu conheço." Ele tentou despertar um sorriso, mas a menina apenas acenou com a cabeça educadamente, sem demonstrar qualquer entusiasmo genuíno. A governanta, Dona Célia, apareceu na porta logo em seguida. "Desculpe interromper, Sr. Rafael. A doutora Fernanda ligou lembrando da consulta de amanhã às 3 da tarde. Rafael suspirou. Mais uma sessão com a psicóloga infantil. Mais uma conversa sobre como Isabela estava se isolando progressivamente do mundo ao seu redor. Nos últimos 6 meses, havia consultado 3 especialistas diferentes, todos chegando à mesma conclusão alarmante. Sua filha precisava urgentemente de referências femininas positivas em sua vida. "Obrigado, Dona Célia. Pode preparar o lanche da Isa, por favor?" Quando ficaram sozinhos novamente, Rafael observou como Isabela se dirigiu automaticamente ao cantinho da sala onde costumava brincar. Ela se sentou no tapete colorido e começou a organizar seus brinquedos em fileiras perfeitas. Uma atividade repetitiva que havia desenvolvido recentemente e que preocupava todos os adultos ao seu redor. "Isabela, você gostaria de fazer alguma coisa especial no final de semana? Podemos ir ao parque ou ao shopping ver um filme?" Ele se aproximou tentando capturar sua atenção. "Tá bom, papai." A resposta veio automática, sem qualquer animação verdadeira. Rafael sentiu o peito apertar. Lembrava-se perfeitamente de como Isabela era antes. Uma menina vibrante que corria pela casa cantando, que fazia 1000 perguntas sobre tudo, que despertava sorrindo e dormia contando histórias para suas bonecas. Agora, ela parecia uma versão apagada de si mesma, educada e obediente, mas sem a centelha que a tornava única. O telefone do escritório tocou, interrompendo seus pensamentos melancólicos. Era Marcelo, seu melhor amigo desde os tempos da faculdade e atual sócio minoritário da empresa. "Rafael, preciso falar com você urgentemente. Posso subir?" 5 minutos depois, Marcelo entrou no escritório com a expressão grave que geralmente reservava para as situações mais delicadas. Ele cumprimentou Isabela carinhosamente, mas aguardou que ela saísse para buscar seu lanche antes de começar a conversar. Os japoneses confirmaram presença no jantar da próxima semana. Marcelo se sentou na poltrona em frente à mesa. "Mas tem um problema. Yamamoto-san deixou bem claro que espera conhecer sua família. Para eles, um homem solteiro com uma filha pequena representa instabilidade emocional."
Eu sei disso, Marcelo. Venho pensando no assunto há semanas. E qual é o seu plano? Porque se perdermos esse contrato, podemos esquecer a expansão para o mercado asiático pelos próximos 5 anos. Rafael se levantou e caminhou até a janela novamente. Lá fora, as luzes da cidade começavam a se acender, criando um mosaico brilhante que se estendia até as montanhas no horizonte. Curitiba era uma cidade que respirava progresso e inovação, mas também tradição e valores familiares sólidos. Era exatamente isso que os investidores estrangeiros buscavam. Há algumas semanas, a doutora Fernanda sugeriu que eu considerasse a possibilidade de começar a namorar novamente. As palavras saíram com dificuldade. Não por mim, mas pela Isabela. Ela precisa de uma figura feminina positiva. E você está considerando? Como posso considerar? Não consigo nem imaginar estar com outra pessoa que não seja Maria Clara. E mesmo que conseguisse, como saber se essa pessoa não está interessada apenas no meu dinheiro? Você sabe quantas mulheres apareceram depois do funeral, todas com as melhores intenções. Marcelo ficou em silêncio por alguns momentos, claramente ponderando suas próximas palavras. Rafael, posso sugerir algo que pode soar completamente absurdo? Estou aberto a qualquer ideia neste momento. E se você não precisasse se envolver emocionalmente? E se existisse uma maneira de ter uma companhia feminina elegante e sofisticada, apenas para eventos sociais, sem compromisso afetivo? Rafael o encarou com incredulidade. Você está sugerindo que eu contrate uma acompanhante? Não exatamente. Existe uma agência aqui em Curitiba muito discreta que fornece companhia social para executivos. Não é prostituição, Rafael. São mulheres educadas, geralmente atrizes ou modelos que acompanham homens de negócios a eventos onde a presença feminina é importante. Tudo muito profissional e respeitoso. A sugestão era tão absurda que Rafael quase riu. Você está falando sério? Completamente. Meu primo em São Paulo já usou os serviços deles algumas vezes. Mulheres inteligentes, bem vestidas, que sabem conversar sobre arte, política, negócios. Para todos os efeitos, parecem namoradas genuínas. E o melhor, sem envolvimento emocional, sem risco de interesseiras, sem complicações. Rafael retornou à sua cadeira, sentindo o peso da decisão que se formava em sua mente. Por um lado, a ideia parecia completamente inadequada para alguém que sempre valorizou relacionamentos autênticos. Por outro, era uma solução prática para um problema urgente que afetava não apenas sua carreira, mas o bem-estar emocional de sua filha. E quanto a Isabela? Como explicaria a presença repentina de uma mulher em nossa vida? Gradualmente, comece com alguns jantares, eventos onde ela não esteja presente. Depois, se funcionar bem, pode introduzir a namorada aos poucos. Quem sabe isso até ajude na recuperação emocional dela. A conversa foi interrompida pela volta de Isabela, que trazia um copo de suco e alguns biscoitos em uma bandeja pequena. Ela ofereceu educadamente aos dois homens, demonstrando as boas maneiras que Maria Clara havia lhe ensinado, mas sem o sorriso travesso que costumava acompanhar seus gestos de hospitalidade. Obrigado, princesa. Rafael aceitou um biscoito, observando como a filha se sentou silenciosamente no sofá, balançando as pernas no ar. O que você achou do desenho que fizemos ontem? Ficou bonito. A resposta veio acompanhada de um meio sorriso que se desvaneceu rapidamente. Marcelo e Rafael trocaram olhares significativos. Era óbvio que a situação estava se deteriorando e que medidas drásticas precisavam ser tomadas. A ideia de contratar uma companhia profissional parecia cada vez menos absurda e mais como uma solução necessária. Depois que Marcelo partiu, Rafael permaneceu em seu escritório por mais algumas horas, fingindo trabalhar enquanto sua mente processava a conversa. O cartão que o amigo havia deixado discretamente sobre a mesa parecia brilhar sob a luz da lâmpada. Elegance & Company, serviços de acompanhamento social. Às 9 da noite, depois de colocar Isabela na cama e ler 3 histórias até que ela finalmente adormecesse, Rafael se encontrou de volta ao escritório, encarando o cartão como se ele fosse uma sentença de vida ou de condenação. Sua vida havia mudado drasticamente quando Maria Clara partiu.
De um homem confiante e bem-sucedido, havia se tornado um pai solo completamente perdido, tentando equilibrar uma empresa em crescimento exponencial com as necessidades emocionais de uma menina traumatizada. Os últimos 2 anos haviam sido uma sucessão de tentativas frustradas de criar uma rotina estável, de encontrar profissionais competentes para ajudar Isabela, de manter a aparência de normalidade, enquanto por dentro se sentia desmoronando. O telefone tocou, sobressaltando-o. Era a doutora Fernanda, retornando uma ligação anterior. Rafael, desculpe ligar tão tarde, mas queria conversar sobre nossa consulta de hoje cedo. Você mencionou que está considerando começar a namorar novamente. Mencionei sim, mas é mais complexo do que parece. Entendo suas reservas, mas preciso ser honesta. Isabela está regredindo emocionalmente. Hoje ela me disse que às vezes finge que sua boneca é a mamãe, e que elas conversam sobre como seria se alguém cuidasse do papai também. As palavras da psicóloga atingiram Rafael como um soco no estômago. Ele não imaginava que os sentimentos da filha fossem tão complexos, que ela estivesse preocupada não apenas com a própria solidão, mas também com a dele. O que você sugere? Idealmente um relacionamento genuíno e gradual com uma mulher que demonstre carinho real por vocês dois. Mas sei que isso não é algo que se pode forçar. Talvez começar com amizades femininas, mulheres que possam servir como figuras maternas temporárias. Depois de desligar, Rafael ficou olhando para a foto da família que mantinha sobre a mesa. Maria Clara sorria radiante, segurando Isabela bebê nos braços enquanto ele as abraçava por trás. Eles pareciam tão jovens, tão cheios de planos e sonhos. Naquela época, o futuro parecia uma estrada reta e ensolarada pela frente. Me perdoe, Maria, ele sussurrou para a fotografia. Não sei mais o que fazer. E foi nesse momento de vulnerabilidade absoluta que Rafael Mendonça tomou a decisão que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Pegou o telefone e discou o número no cartão, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto aguardava alguém atender do outro lado da linha. A voz feminina do outro lado da linha era suave e profissional, transmitindo exatamente o tipo de discrição que Rafael esperava de um serviço daquela natureza. Elegance & Company, boa noite. Em que posso ajudá-lo? Rafael respirou fundo, ainda questionando se estava tomando a decisão correta. Boa noite. Gostaria de informações sobre seus serviços de acompanhamento social. Claro, senhor. Poderia me informar seu nome e a natureza do evento para o qual precisará de companhia? Rafael Mendonça. Preciso de acompanhamento para jantares de negócios e alguns eventos sociais. Nada extravagante, apenas alguém elegante e inteligente que saiba conversar em ambiente corporativo. Perfeito, senhor Mendonça. Trabalhamos apenas com profissionais de alto nível, todas com formação superior e experiência em eventos executivos. Podemos agendar uma reunião para amanhã à tarde. Nossa coordenadora poderá explicar todos os detalhes e apresentar algumas opções. Amanhã às 5 da tarde seria possível? Perfeitamente. Nosso escritório fica no Batel, Rua Coronel Dulcídio. Até amanhã, senhor Mendonça. Quando desligou o telefone, Rafael sentiu uma mistura estranha de alívio e culpa. Estava prestes a contratar uma mulher para fingir ser sua namorada, uma situação que jamais imaginara viver. Mas quando pensava no sorriso perdido de Isabela e na importância do contrato com os japoneses, a decisão parecia fazer sentido. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no pequeno apartamento que dividia com a mãe no bairro Portão, Carolina Santos terminava de revisar o texto de uma peça que esperava conseguir para a próxima temporada do Teatro Guaíra. Aos 27 anos, ela havia construído uma carreira sólida como atriz, principalmente em teatro infantil, mas os últimos meses haviam sido particularmente desafiadores. O diagnóstico de Teresa Santos havia chegado como um raio em dia claro. Uma doença pulmonar rara, que exigia tratamentos experimentais caríssimos não cobertos pelo SUS. Carolina viu seu mundo desmoronar quando os médicos explicaram que o tratamento custaria mais de R$100 mil, uma quantia impossível para uma atriz que ganhava a vida ensinando teatro para crianças em escolas particulares. Carolina, querida, você não precisa se sacrificar por mim. Teresa havia murmurado quando a filha mencionou pela primeira vez
a possibilidade de aceitar trabalhos diferentes. Já vivi uma vida boa, criei uma filha maravilhosa. Não fale assim, mãe. Vamos conseguir o dinheiro para o tratamento, eu prometo. Foi através de uma colega atriz que Carolina soube da existência da Elegance & Company. No começo, a ideia parecia impensável. Ela, que sempre escolhera seus papéis baseada no valor artístico, considerando atuar como acompanhante de executivos. Mas quando visitou o escritório elegante no Batel e conversou com Helena Marchetti, a coordenadora, percebeu que não se tratava de nada degradante. Nosso trabalho é muito específico, Carolina. Helena havia explicado durante a entrevista inicial. Procuramos mulheres inteligentes e sofisticadas para acompanhar homens bem-sucedidos em eventos onde a presença feminina é importante. Nada além de conversação elegante e boa aparência. Muitas de nossas profissionais são atrizes, modelos ou executivas que fazem isso como trabalho paralelo. E quanto ao envolvimento pessoal? Absolutamente proibido. Temos regras muito claras sobre isso. Qualquer cliente que tente ultrapassar os limites é imediatamente excluído de nossa lista. Nosso objetivo é oferecer companhia social refinada, não serviços íntimos. Carolina havia aceito o trabalho 3 meses atrás e, desde então, havia acompanhado 5 clientes diferentes a eventos diversos. Um médico que precisava de companhia para um congresso, um advogado que levou a uma formatura, um empresário do agronegócio que a contratou para um jantar com clientes estrangeiros. Todos haviam sido respeitosos e profissionais, tratando-a como uma namorada legítima durante os eventos e mantendo distância adequada quando não estavam em público. O dinheiro que ganhava era substancial, muito mais do que conseguia com suas aulas de teatro. Em 3 meses já havia conseguido quase metade do valor necessário para o tratamento da mãe. A culpa que sentia no começo havia dado lugar a uma determinação pragmática. Era apenas atuação em um palco diferente, interpretando o papel de namorada em vez de personagens teatrais. Na manhã seguinte, Helena ligou com uma proposta nova. Carolina, tenho um cliente muito especial, um empresário de tecnologia, viúvo, que precisa de companhia para eventos corporativos importantes. Ele parece ser um homem sério e respeitoso e, especificamente, pediu uma mulher com formação superior e experiência em conversação sofisticada. Qual seria a duração do contrato? Inicialmente 3 meses, mas pode se estender dependendo de como correr. O valor é o dobro do que você está acostumada, Carolina. Este cliente está disposto a pagar bem por discrição e profissionalismo absolutos. Carolina sentiu o coração acelerar. O dobro do valor significava que poderia conseguir o dinheiro para o tratamento da mãe em metade do tempo previsto. Quando seria o primeiro encontro? Amanhã à noite. Jantar no Terrazza 40, aquele restaurante elegante na região do Batel. 8 horas da noite. Quando desligou, Carolina olhou para a mãe que descansava no sofá, respirando com dificuldade mesmo com a ajuda do medicamento. Teresa havia sido vendedora em uma loja de roupas a vida inteira, criando a filha sozinha, depois que o marido as abandonou quando Carolina tinha 12 anos. Nunca havia se queixado das dificuldades, sempre apoiando os sonhos artísticos da filha, mesmo quando isso significava menos dinheiro em casa. Foi a Helena, mãe. Tenho um trabalho novo amanhã. Espero que seja uma peça bonita, querida. Teresa sorriu, ainda acreditando que a filha estava trabalhando como produtora de eventos, como Carolina havia inventado para poupá-la da verdade. É sim, mãe, uma produção muito importante. Carolina passou o resto do dia escolhendo o vestido adequado para o encontro. Helena havia sido específica, algo elegante, mas não chamativo, sofisticado, mas não ostensivo. Ela optou por um vestido azul marinho de corte clássico que havia comprado para uma premiação teatral no ano anterior. Sapatos discretos e uma maquiagem natural que realçava seus traços sem exageros. Enquanto se arrumava, tentou criar mentalmente o perfil da personagem que interpretaria. Uma mulher bem educada, interessada em arte e cultura, capaz de manter conversações inteligentes sobre diversos assuntos. Na verdade, não seria muito diferente de quem ela realmente era, exceto pelo fato de estar fingindo estar enamorada de um estranho.
O Terraza 40 era exatamente o tipo de lugar que Carolina imaginava. Iluminação suave, mesas bem espaçadas, vista panorâmica da cidade e um ambiente que respirava sofisticação discreta. Chegou alguns minutos antes do horário combinado e pediu para ser direcionada à mesa reservada para Rafael Mendonça. Ele já estava lá, usando um terno escuro impecável, mexendo distraído no celular. Quando a viu se aproximar, levantou-se educadamente e Carolina pôde avaliar seu cliente pela primeira vez. Rafael parecia ter cerca de 35 anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos castanhos que demonstravam uma tristeza sutil, mas profunda. Era indubitavelmente atraente, mas havia algo na sua postura que sugeria um homem carregando um peso invisível. Carolina! Ele estendeu a mão educadamente. Rafael, imagino, é um prazer conhecê-lo. Ela respondeu com um sorriso profissional que havia aperfeiçoado nos últimos meses. Por favor, sente-se. Ele puxou a cadeira para ela, demonstrando as boas maneiras que Carolina esperava de um homem de sua posição social. Os primeiros minutos foram ligeiramente constrangedores, como sempre acontecia nesses encontros iniciais. Rafael parecia nervoso, claramente inexperiente nesse tipo de situação. Carolina tomou a iniciativa de quebrar o gelo. Helena me contou que você trabalha com tecnologia. Deve ser fascinante estar em uma área que muda tão rapidamente. É verdade, sim. Temos uma empresa de desenvolvimento de softwares para a gestão hospitalar. Começou pequena, mas agora estamos expandindo para outros mercados. Rafael relaxou ligeiramente ao falar sobre assunto que dominava. E você? Helena mencionou que tem formação em artes. Sou formada em artes cênicas pela UFPR. Trabalho principalmente com teatro infantil, dou aulas em algumas escolas particulares da cidade. Carolina decidiu manter-se próxima à verdade sempre que possível. É um trabalho gratificante ver as crianças descobrindo a magia do teatro. A conversa fluiu mais naturalmente do que ambos esperavam. Rafael se revelou um homem inteligente e bem informado, capaz de discussões interessantes sobre arte, política e sociedade. Carolina percebeu que ele havia feito o dever de casa, demonstrando conhecimento sobre o cenário teatral curitibano e fazendo perguntas pertinentes sobre seu trabalho. Você tem filhos? Carolina perguntou, seguindo o script mental que havia preparado para conhecer melhor seu cliente. Por um momento, a expressão de Rafael mudou completamente. A tristeza que ela havia percebido quando chegou se intensificou, e ele demorou alguns segundos para responder. Tenho uma filha, Isabela. Ela tem 5 anos. Sua voz se suavizou ao falar dela. É a luz da minha vida, mas tem sido difícil criá-la sozinho. Você é divorciado? Carolina fez a pergunta com delicadeza, percebendo que se tratava de um assunto sensível. Viúvo. Minha esposa faleceu há 2 anos. As palavras saíram carregadas de uma dor que ele claramente ainda carregava. Carolina sentiu uma pontada de empatia genuína. Pela primeira vez em meses, não estava apenas interpretando interesse por um cliente. Havia algo na vulnerabilidade de Rafael que tocava seu coração. Lamento muito. Deve ter sido muito difícil para você e para sua filha. Isabela era muito pequena quando aconteceu, mas mesmo assim foi traumático para ela. Estou tentando fazer o melhor possível, mas às vezes sinto que não é suficiente. O jantar prosseguiu com Rafael, contando um pouco sobre seus desafios como pai solo, sobre a empresa que construíra e sobre a pressão que sentia para manter tudo funcionando perfeitamente. Carolina, por sua vez, falou sobre seu amor pelo teatro, sobre a satisfação de trabalhar com crianças e sobre seus planos para o futuro da carreira artística. Posso perguntar por que decidiu contratar os serviços da agência? Carolina fez a pergunta no final da noite, depois que já haviam estabelecido uma conexão confortável. Rafael hesitou, claramente constrangido. Há alguns eventos importantes chegando, jantares de negócios, reuniões com investidores estrangeiros. No meu meio, um homem solteiro com uma filha pequena é visto com, digamos, desconfiança, como se não fosse estável emocionalmente. E você acredita que ter uma namorada mudaria essa percepção? Talvez.
Ou talvez eu esteja apenas desesperado para tentar qualquer coisa que possa ajudar minha filha. Ele suspirou. A psicóloga disse que Isabela precisa de referências femininas positivas, que minha presença sozinha não é suficiente para o desenvolvimento emocional dela. Carolina sentiu novamente aquela pontada de empatia. Havia algo de profundamente tocante na honestidade de Rafael, na maneira como ele colocava as necessidades da filha acima de qualquer desconforto pessoal. Era muito diferente dos outros clientes, que contratavam acompanhantes por vaidade ou conveniência social. E qual seria exatamente meu papel? Quero dizer, além dos eventos corporativos. Honestamente, não tenho certeza. Talvez, eventualmente, conhecer Isabela. Mas isso só se você se sentir confortável e só se houver uma conexão natural. Não quero forçar uma situação que possa prejudicá-la ainda mais. Quando saíram do restaurante, Rafael insistiu em acompanhá-la até o táxi, comportando-se como um cavalheiro genuíno. Antes de se despedirem, eles acertaram os detalhes dos próximos encontros. Um coquetel empresarial na sexta-feira seguinte e o importante jantar com os investidores japoneses na semana posterior. Obrigada pela noite, Rafael. Foi inesperadamente agradável, Carolina disse, e percebeu que estava sendo sincera. Para mim também, Carolina, até sexta-feira. Durante o trajeto de volta para casa, Carolina refletiu sobre o encontro. Rafael era muito diferente do que esperava. Havia uma gentileza genuína nele, uma vulnerabilidade que contrastava com a imagem de empresário bem-sucedido que projetava. E havia algo na maneira como falava da filha que revelava um pai profundamente dedicado, disposto a qualquer sacrifício pelo bem-estar da criança. Quando chegou em casa, encontrou Teresa assistindo televisão, respirando com mais facilidade do que pela manhã. Como foi o trabalho, querida? Foi bom, mãe, muito bom, na verdade. Carolina se sentou ao lado dela. Acho que este projeto vai dar certo. Fico feliz. Você parece mais animada hoje. Carolina sorriu, percebendo que sua mãe estava certa. Pela primeira vez em meses, sentia uma combinação estranha de esperança e propósito. O dinheiro do contrato com Rafael garantiria o tratamento de Teresa. Mas havia algo mais. Uma curiosidade genuína sobre aquele homem gentil e sua filha que precisava de cuidado. A sexta-feira chegou mais rapidamente do que Carolina esperava. Passou a semana inteira ensaiando mentalmente conversas sobre tecnologia e negócios, pesquisando sobre o mercado asiático e preparando pequenas histórias pessoais que pudesse usar durante o coquetel empresarial. Havia algo sobre Rafael que a fazia querer corresponder às expectativas dele, uma sensação estranha que não experimentara com os clientes anteriores. O evento acontecia no elegante Hotel Bourbon, no centro de Curitiba. Carolina chegou alguns minutos antes do horário combinado, vestindo um vestido preto, discreto e elegante, que havia emprestado de uma amiga atriz. Encontrou Rafael no lobby e novamente ficou impressionada com sua aparência impecável. Terno cinza escuro, gravata azul que combinava perfeitamente com seus olhos, uma presença que naturalmente comandava respeito. Você está linda, ele disse ao vê-la, e Carolina percebeu que o cumprimento não soava como um comentário automático, mas como uma observação sincera. Obrigada, você também está muito elegante. Ela respondeu, notando como Rafael parecia menos tenso do que na semana anterior. Quando entraram no salão do coquetel, Carolina pôde avaliar o ambiente em que precisaria atuar. Executivos bem vestidos, conversando em pequenos grupos, garçons circulando com bandejas de canapés sofisticados e drinks, um pianista tocando música clássica suavemente ao fundo. Era exatamente o tipo de evento corporativo que conhecia bem através de suas pesquisas. Rafael, um homem de meia-idade, se aproximou com um sorriso caloroso. Finalmente você aparece em um dos nossos eventos. Eduardo, que bom te ver, Rafael respondeu. E Carolina percebeu como ele automaticamente colocou a mão em suas costas, um gesto protetor e íntimo. Esta é Carolina, minha namorada. Carolina, este é Eduardo Ribeiro, presidente da Associação dos Empresários de Tecnologia. É um prazer conhecê-lo, Eduardo. Carolina estendeu a mão com um sorriso genuíno, já entrando no personagem que precisava interpretar. O prazer é meu.
Rafael estava sendo muito misterioso sobre sua vida pessoal. Agora entendo por quê. Queria guardar segredos sobre esta mulher maravilhosa. Eduardo sorriu de volta. E o que você faz, Carolina? Sou professora de artes cênicas. Trabalho principalmente com educação infantil. Ela respondeu, mantendo-se próxima à verdade. É uma área que me permite combinar minha paixão pela arte com o desenvolvimento das crianças. Que interessante! Minha esposa sempre disse que quem trabalha com crianças tem uma paciência especial. Eduardo se virou para Rafael. E como vocês se conheceram? Carolina sentiu um momento de pânico. Eles não haviam ensaiado essa pergunta, mas Rafael respondeu sem hesitar. Através de amigos em comum. Carolina estava dando aulas particulares para a filha de um colega meu. A resposta foi tão natural e plausível que Carolina quase acreditou que era verdade. Durante as 2 horas seguintes, eles circularam pelo evento como um casal estabelecido. Rafael a apresentava com orgulho genuíno e Carolina desempenhou perfeitamente o papel de namorada dedicada, demonstrando interesse pelas conversas de negócios e contribuindo com comentários inteligentes sempre que apropriado. Sua namorada é encantadora, Rafael, sussurrou Marcelo quando conseguiu um momento a sós com o amigo. Muito diferente das outras mulheres que você costumava conhecer. Como assim? Rafael perguntou genuinamente curioso. Ela parece realmente interessada em você, não apenas no que você representa, e a forma como vocês interagem parece natural, quase como se já estivessem juntos há tempo. Rafael observou Carolina do outro lado do salão, conversando animadamente com a esposa do diretor de um banco sobre programas de arte para crianças carentes. Havia algo em sua paixão pelo assunto que transcendia qualquer atuação. Era claramente um tema que tocava seu coração. Sim, ela é especial, ele murmurou, surpreendendo-se com a sinceridade da própria afirmação. No caminho de volta, durante o trajeto no carro de Rafael, eles fizeram um balanço da noite. Acho que foi muito bem, Carolina disse, genuinamente satisfeita com sua performance. Eduardo e os outros pareceram acreditar completamente na nossa história. Você foi perfeita. A forma como você falou sobre educação infantil, eles ficaram impressionados. E eu também. É um assunto pelo qual sou realmente apaixonada. Às vezes acho que poderia passar horas falando sobre o poder transformador da arte na vida das crianças. Rafael a observou pelo retrovisor enquanto parava no semáforo. Você já pensou em ter filhos? A pergunta pegou Carolina de surpresa. Já sim. Sempre imaginei que teria uma família um dia. Mas a vida tomou rumos diferentes do que eu planejava. A vida tem essa mania de nos surpreender. Rafael concordou, pensando nas reviravoltas inesperadas que o trouxeram àquela situação. Posso perguntar algo pessoal? Claro. Por que você decidiu trabalhar para a agência? Quero dizer, você claramente tem talento e paixão pelo seu trabalho com crianças. Deve haver outras formas de... Carolina ficou em silêncio por alguns momentos, ponderando quanto da verdade poderia revelar. Às vezes a vida nos coloca em situações onde precisamos fazer escolhas que nunca imaginaríamos fazer. Rafael percebeu que havia tocado em um assunto delicado e mudou de assunto. O jantar com os japoneses é na próxima terça. É ainda mais importante que o evento de hoje. Eles são muito formais, valorizam tradições familiares. Estarei preparada. Pode contar comigo. Quando chegaram ao apartamento de Carolina, Rafael insistiu em acompanhá-la até a porta, mais uma vez demonstrando a gentileza que parecia ser natural nele. Rafael, ela se virou antes de entrar. Posso fazer uma pergunta sobre Isabela? Ele pareceu surpreso. Claro. Como ela está lidando com... tudo isso? Com você começando a sair novamente? Ela ainda não sabe sobre você. Sobre nós. Rafael hesitou. Não quero criar expectativas ou confundi-la até ter certeza de que funciona. Entendo, é sábio da sua parte. Mas a terapeuta disse algo interessante esta semana. Disse que Isabela está demonstrando mais interesse em atividades que envolvem famílias. Desenhou uma imagem dela, de mim e de uma figura feminina que ela chamou de a amiga do papai. Carolina sentiu algo se apertar em seu peito. Você acha que ela suspeita de alguma coisa? Talvez. Crianças são muito perceptivas.
Ou talvez seja apenas o desejo dela de ter uma família completa novamente. Depois que se despediram, Carolina subiu para o apartamento com pensamentos confusos girando em sua mente. Encontrou Teresa dormindo no sofá, um cobertor sobre as pernas e um livro aberto no colo. Sua respiração parecia mais laboriosa que pela manhã, lembrando Carolina da urgência de sua situação. Nos dias seguintes, Carolina se preparou meticulosamente para o jantar com os investidores japoneses. Pesquisou sobre etiqueta asiática, sobre a cultura empresarial japonesa, sobre os protocolos adequados para esse tipo de reunião. Comprou um vestido novo com parte do dinheiro que havia recebido pelo primeiro evento. Algo sofisticado, mas conservador, adequado para a formalidade que a ocasião exigia. Na segunda-feira, recebeu uma ligação inesperada de Rafael. Carolina, preciso te pedir um favor estranho. Claro, me diga. Isabela está com catapora. A governanta teve que sair de viagem por uma emergência familiar, e eu não posso cancelar 2 reuniões importantes hoje. Você se sentiria confortável ficando com ela algumas horas? Eu sei que não faz parte do nosso acordo, mas... Carolina ficou em silêncio por um momento. Conhecer Isabela não havia sido planejado para acontecer tão cedo, e certamente não nessas circunstâncias. Mas havia algo no desespero contido na voz de Rafael que a impediu de recusar. Claro, posso chegar aí em 1 hora. Obrigado, Carolina. Muito obrigado. Ela está meio irritada por causa da coceira, mas é uma menina doce. Quando chegou ao apartamento de Rafael no elegante bairro Água Verde, Carolina sentiu-se intimidada pela grandeza do prédio e do apartamento. Era claramente a casa de uma família com recursos, mas havia algo de melancólico no ambiente, como se a vida tivesse parado de fluir naturalmente por ali. Rafael a recebeu visivelmente aliviado, usando uma camisa social amarfanhada e com os cabelos ligeiramente desalinhados. Ela está no quarto, assistindo desenhos, ele explicou rapidamente. Os medicamentos estão na cozinha, ela já tomou o café da manhã. Você tem meu número se precisar de qualquer coisa. Volto às 5. Rafael, relaxe, vai ficar tudo bem. Quando ele saiu, Carolina respirou fundo e se dirigiu ao quarto de Isabela. A menina estava deitada em uma cama grande, cercada por bonecas e livros, assistindo a um desenho animado em uma televisão de tela plana. Tinha cabelos escuros como o pai, mas seus olhos castanhos tinham uma tristeza que parecia grande demais para alguém tão pequeno. Oi, Isabela. Eu sou Carolina, uma amiga do seu papai. A menina a observou com curiosidade, sem demonstrar timidez ou medo. Papai disse que você ia ficar comigo. Isso mesmo. Como você está se sentindo? A coceira é chata. Isabela mostrou as pequenas marcas vermelhas em seus braços. Mas não dói muito. Carolina se sentou na beirada da cama. Posso ficar aqui com você? Podemos assistir desenho juntas. Pode. Isabela se moveu para dar espaço para Carolina. Você gosta de desenho? Gosto sim. Qual é o seu preferido? Durante as próximas horas, Carolina descobriu uma criança inteligente e observadora, mas marcada por uma seriedade prematura. Isabela falava pouco sobre sentimentos, mas muito sobre livros, desenhos e as histórias que inventava para suas bonecas. Era educada e bem comportada, quase excessivamente para sua idade. Carolina, Isabela perguntou durante o almoço, você é a namorada do meu papai? A pergunta direta pegou Carolina desprevenida. Por que você pergunta isso? Porque ele tem estado mais feliz. E ontem eu ouvi ele falando no telefone sobre uma pessoa chamada Carolina. Isabela a observou com a percepção aguçada das crianças. E você é bonita como as namoradas dos filmes. Carolina sentiu o coração acelerar. Seu papai e eu somos amigos. Amigos podem virar namorados? Às vezes, sim. Seria legal se vocês fossem namorados. Papai ficaria menos sozinho. As palavras de Isabela ecoaram na mente de Carolina pelo resto da tarde. Havia uma maturidade perturbadora na forma como a menina se preocupava com o pai, como se já tivesse aprendido que os adultos precisavam de cuidado tanto quanto as crianças. Quando Rafael retornou às 5, encontrou as duas no sofá da sala, Isabela dormindo com a cabeça no colo de Carolina, enquanto ela lia um livro em voz baixa. Como foi? Ele perguntou em sussurros. Ela é uma menina adorável. Carolina respondeu também sussurrando.
Muito madura para a idade. Talvez madura demais. Rafael observou a filha com expressão triste. Às vezes tenho a impressão de que ela cuida de mim mais do que deveria. Crianças são resilientes, ela vai ficar bem. Quando Isabela acordou e viu o pai, sorriu de uma forma que Carolina não havia visto durante todo o dia. Um sorriso genuíno e despreocupado que iluminou completamente seu rosto. Papai! Carolina ficou comigo o dia todo. Nós assistimos desenho e ela me ensinou a fazer vozes diferentes para as bonecas. Rafael olhou para Carolina com gratidão. Que bom, meu anjo. Você se comportou bem? Muito bem. Carolina é legal, papai. Isabela se virou para Carolina. Você vai voltar amanhã? Amanhã você já vai estar melhor e a dona Célia vai voltar. Rafael respondeu antes que Carolina pudesse falar. Mas Carolina pode voltar outro dia? O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Carolina percebeu que estava em um território perigoso. A linha entre performance profissional e envolvimento real estava se tornando cada vez mais tênue. Claro que posso voltar outro dia, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a sinceridade da resposta. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Carolina refletiu sobre o dia. Havia algo profundamente tocante na dinâmica entre Rafael e Isabela. Uma intimidade delicada entre pai e filha que tentavam se curar juntos. E havia algo em ambos que despertava nela um instinto maternal que não sabia que possuía. O jantar com os investidores japoneses aconteceu em uma terça-feira chuvosa de outono, no restaurante mais requintado de Curitiba. Carolina chegou ao local com 1 hora de antecedência, querendo garantir que cada detalhe de sua aparência estivesse perfeito. Havia pesquisado exaustivamente sobre a cultura empresarial japonesa e sabia que a primeira impressão seria crucial para o sucesso do encontro. Rafael a aguardava no lobby do restaurante, mais nervoso do que ela jamais o havia visto. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava a gravata, e ela podia perceber a tensão em cada linha de seu corpo. "Está tudo bem?" Carolina perguntou, tocando suavemente seu braço. "Este contrato pode mudar completamente o futuro da empresa", ele admitiu. "E, por extensão, o futuro de Isabela. Se conseguirmos a parceria com eles, ela nunca precisará se preocupar com estabilidade financeira." "Vai dar tudo certo", Carolina disse com uma confiança que não sabia de onde vinha. "Você construiu uma empresa sólida, tem um produto inovador e eu estarei ali para apoiá-lo." Quando os japoneses chegaram, Carolina foi apresentada como a namorada de Rafael. O grupo era composto por 3 homens de meia idade, impecavelmente vestidos, que cumprimentaram ambos com reverências educadas. Durante a apresentação formal, ela notou como eles observaram discretamente a interação entre ela e Rafael, claramente avaliando a estabilidade do relacionamento. "Mendonça-san", disse Yamamoto, o líder do grupo, "é um prazer conhecer sua família." "O prazer é nosso, Yamamoto-san", Rafael respondeu, e Carolina percebeu como ele naturalmente incluiu-a na palavra nossa, como se fosse realmente parte de sua família. Durante o jantar, Carolina desempenhou perfeitamente seu papel. Demonstrou interesse genuíno pelas tradições japonesas, fez perguntas inteligentes sobre seus negócios e, quando apropriado, falou sobre seu trabalho com educação infantil. Os investidores ficaram particularmente impressionados quando ela mencionou um projeto teatral que havia desenvolvido, inspirado em contos tradicionais asiáticos. "Santos-san trabalha com crianças?" perguntou Tanaka, o mais jovem do grupo. "Sim, sou professora de artes cênicas. Acredito que o teatro pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento emocional e cultural das crianças." "E vocês têm filhos juntos?" A pergunta de Yamamoto era direta, mas feita com a delicadeza cultural apropriada. Rafael e Carolina trocaram um olhar rápido. "Eu tenho uma filha do meu primeiro casamento", Rafael respondeu cuidadosamente. "Isabela tem 5 anos. Carolina tem sido uma presença muito positiva em nossas vidas. É maravilhoso ver um homem que valoriza a família." Yamamoto sorriu aprovadoramente. "No Japão, acreditamos que a estabilidade familiar se reflete na estabilidade empresarial." O resto do jantar fluiu magnificamente.
Os japoneses ficaram impressionados não apenas com a proposta comercial de Rafael, mas também com a imagem de estabilidade que ele e Carolina projetavam como casal. Quando se despediram, Yamamoto sussurrou para Rafael que fariam uma proposta formal dentro de uma semana. No caminho de volta, Rafael estava radiante. Carolina, você foi absolutamente perfeita. A forma como você falou sobre educação, sobre família, eles ficaram completamente convencidos. Fico feliz que tenha dado certo. Carolina sorriu, genuinamente satisfeita com o sucesso da noite. Eu gostaria de fazer algo para agradecê-la. Além do pagamento acordado, quero dizer. Não é necessário, Rafael, faz parte do trabalho. Não é apenas trabalho. Ele parou o carro em frente ao prédio dela. Você salvou um sonho hoje. O sonho de dar um futuro seguro para minha filha. Carolina sentiu algo se mexer em seu peito, uma emoção que não conseguia identificar completamente. Isabela é uma menina de sorte por ter um pai que se preocupa tanto com ela. Você gostaria de jantar conosco no fim de semana? Quero dizer, se não for muito estranho para você. Isabela perguntou sobre você várias vezes esta semana. A pergunta pegou Carolina de surpresa. Jantar em família não estava incluído no contrato original, mas havia algo na expressão esperançosa de Rafael que tornou impossível recusar. Eu adoraria. No sábado seguinte, Carolina se encontrou na porta do apartamento de Rafael, segurando uma pequena boneca que havia comprado para Isabela. Estava nervosa de uma forma que não experimentava há muito tempo. Não a nervosidade profissional de representar um papel, mas a ansiedade genuína de querer causar uma boa impressão. Isabela abriu a porta, já completamente recuperada da catapora, usando um vestido azul claro que realçava seus olhos. Quando viu Carolina, seu rosto se iluminou com um sorriso que parecia não aparecer há muito tempo. Carolina, papai disse que você ia jantar com a gente. Trouxe uma coisa para você. Carolina ofereceu a boneca e observou como os olhos de Isabela se arregalaram de surpresa e prazer. Para mim? Sério? Claro, pensei que você poderia gostar. Durante o jantar, Carolina observou a dinâmica familiar de perto. Rafael era claramente um pai dedicado, atento a cada necessidade de Isabela. Mas havia uma seriedade excessiva em ambos que sugeria duas pessoas ainda processando uma perda profunda. Isabela comia educadamente, respondia quando perguntada, mas havia uma contenção em seus movimentos que parecia antinatural para uma criança de 5 anos. Isabela, que tal mostrar para Carolina os desenhos que você fez esta semana? Rafael sugeriu depois do jantar. A menina correu para buscar uma pasta de desenhos e, quando voltou, espalhou os papéis sobre a mesa de centro na sala. Carolina ficou impressionada com o talento artístico da criança, mas também tocada pelos temas que escolhera retratar: famílias de animais, casas com muitas janelas iluminadas, crianças brincando em grupos. Este aqui é muito bonito. Carolina apontou para um desenho de uma menina segurando as mãos de um homem e uma mulher. Conte-me sobre ele. É uma família feliz. Isabela explicou simplesmente. Eles se amam e cuidam uns dos outros. Carolina notou como Rafael desviou o olhar, claramente emocionado com a simplicidade dolorosa do comentário da filha. E este aqui? Carolina apontou para outro desenho, este mostrando uma mulher lendo para uma criança. É uma mamãe contando histórias. Isabela hesitou por um momento. Eu gostaria de ter uma mamãe para contar histórias para mim. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Rafael se levantou abruptamente e foi até a janela, claramente lutando para manter a compostura. Carolina sentiu o coração se partir diante da honestidade devastadora da criança. Você sabe o que eu adoro fazer? Carolina disse suavemente. Contar histórias. Que tal se eu contasse uma para você? Sério? Você sabe histórias legais? Sei várias. Deixe-me pensar. Que tal uma história sobre uma princesa corajosa que salvou um reino inteiro usando apenas sua inteligência e bondade? Durante a próxima meia hora, Carolina improvisou uma história encantadora, usando todas as técnicas teatrais que conhecia para dar vida aos personagens. Fez vozes diferentes para cada um, gestos expressivos e expressões faciais
que deixaram Isabela completamente hipnotizada. A menina riu, fez perguntas, sugeriu mudanças no enredo, demonstrando uma animação que Rafael não via há meses. Outra, conta outra, Isabela pediu quando a primeira história terminou. Acho que já está na hora de dormir, meu anjo. Rafael interveio gentilmente, mas Carolina podia ver a gratidão em seus olhos. Mas papai, que tal se Carolina voltar outro dia para contar mais histórias? Rafael sugeriu, olhando para Carolina com uma expressão que mesclava esperança e vulnerabilidade. Prometo que volto, Carolina disse, e percebeu que realmente queria dizer isso. Quando Isabela foi se preparar para dormir, Rafael e Carolina ficaram sozinhos na sala. Obrigado, ele disse simplesmente. Faz muito tempo que não vejo Isabela tão animada. Ela é uma criança especial. Inteligente, sensível, mas... Carolina hesitou. Mais triste, Rafael completou. Eu sei. Às vezes sinto que não importa o quanto eu me esforce, não consigo trazer de volta a menina alegre que ela era. Talvez não seja questão de trazê-la de volta, mas de ajudá-la a encontrar uma nova forma de felicidade. Você realmente acredita nisso? Acredito. E acredito que você é um pai maravilhoso. Isabela sabe que é amada. Quando Carolina estava se preparando para ir embora, Isabela apareceu na sala de pijama, segurando a boneca nova. Carolina, você pode me dar um abraço de boa noite? O pedido simples atingiu Carolina como um raio. Ela se agachou e abraçou a menina, sentindo como o pequeno corpo se relaxava em seus braços, como se tivesse encontrado algo que estava procurando há muito tempo. Boa noite, querida. Carolina, Isabela sussurrou em seu ouvido. Você gosta do meu papai? A pergunta era tão direta e honesta que Carolina se viu incapaz de dar uma resposta evasiva. Gosto sim, Isabela. Seu papai é uma pessoa muito especial. Ele gosta de você também. Eu posso perceber. Isabela se afastou e olhou nos olhos de Carolina. Você vai ficar com a gente? Isabela, Rafael começou, claramente preocupado com a direção da conversa. Eu gostaria muito de ficar. Carolina respondeu, surpresa pela honestidade de suas próprias palavras. No trajeto para casa, Carolina refletiu sobre a noite. Pela primeira vez em meses havia se esquecido completamente de que estava sendo paga para estar ali. A conexão que sentia com Isabela e Rafael parecia transcender qualquer arranjo profissional. Havia algo na fragilidade daquela família que despertava nela um instinto protetor que não sabia que possuía. Quando chegou em casa, encontrou Teresa acordada, esperando-a na cozinha. Como foi o trabalho, querida? Foi... diferente. Carolina se sentou ao lado da mãe. Acho que estou me envolvendo mais do que deveria. Com o trabalho ou com as pessoas? Carolina hesitou. Com as pessoas. Tenho um pai e uma filha. Eles perderam muito. E eu sinto como se pudesse ajudá-los de alguma forma. Cuidado, Carolina. Às vezes queremos ajudar tanto que acabamos nos machucando. Eu sei, mãe, mas eles precisam... E eu nunca senti que poderia fazer tanta diferença na vida de alguém. Apenas lembre-se de que você também tem uma vida, sonhos próprios que não podem ser esquecidos. Naquela noite, Carolina demorou muito para adormecer, pensando na expressão de Isabela quando ela prometeu voltar, na gratidão no olhar de Rafael, na sensação estranha de estar construindo algo que parecia real demais para ser apenas um trabalho temporário. 3 semanas após o jantar em família, Carolina havia se tornado uma presença regular na vida dos Mendonça. O que começara como encontros esporádicos para eventos corporativos havia evoluído para almoços de domingo, tardes no parque e sessões de contação de histórias que se tornaram o momento mais aguardado da semana de Isabela. Rafael observava fascinado a transformação gradual de sua filha. A menina que há meses respondia a perguntas com monossílabos educados agora tagarelava animadamente sobre seu dia na escola, sempre ansiosa para contar tudo para Carolina. Havia cor em suas bochechas novamente, risadas genuínas ecoavam pelo apartamento, e seus desenhos haviam se tornado mais vibrantes, cheios de cores alegres e personagens sorridentes. Carolina vai vir hoje? Isabela perguntou pela 3ª vez durante o café da manhã de sábado, balançando as pernas na cadeira da cozinha. Vai sim, meu anjo.
Ela disse que tem uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Os olhos de Isabela brilharam de curiosidade. Vai ter que esperar para descobrir. Rafael sorriu, lembrando da conversa que tivera com Carolina na noite anterior. Ela havia mencionado algo sobre ensinar Isabela a fazer teatro de fantoches, uma ideia que deixara a menina completamente eufórica quando foi mencionada. Quando Carolina chegou naquela tarde, carregando uma sacola misteriosa, Isabela praticamente voou em sua direção. Carolina, papai disse que você tem uma surpresa. Tenho sim, querida. Carolina se agachou para ficar na altura de Isabela. Que tal se fizéssemos nosso próprio teatrinho? Durante as próximas 2 horas, o apartamento se transformou em um ateliê criativo. Carolina havia trazido meias coloridas, botões, fitas e cola, e junto com Isabela, criaram uma coleção de fantoches encantadores. Havia um urso corajoso, uma princesa inteligente, um dragão gentil e uma fada sábia, cada um com personalidade própria inventada pela imaginação fértil da menina. Rafael observava da poltrona da sala, fingindo ler um relatório, mas na verdade completamente absorvido pela cena diante dele. Carolina tinha uma paciência infinita com Isabela, celebrando cada pequena criação, ouvindo atentamente cada história que a menina inventava para os personagens. Havia algo profundamente maternal em seus gestos, que fazia o coração de Rafael acelerar de uma forma que não experimentava há muito tempo. Papai, vem ver! Isabela gritou quando terminaram os fantoches. Carolina me ensinou a fazer vozes diferentes para cada um. Rafael se juntou a elas no tapete da sala e, durante os próximos minutos, assistiu a uma apresentação improvisada de teatro de fantoches. Isabela estava radiante, interpretando todos os personagens com vozes diferentes, criando diálogos elaborados e histórias complexas. Era a primeira vez em 2 anos que Rafael via sua filha completamente imersa em uma brincadeira criativa. Foi maravilhoso. Ele aplaudiu quando a apresentação terminou. Vocês duas são artistas incríveis. Carolina disse que na escola dela tem um teatro de verdade. Isabela contou animadamente, com cortinas e luzes e tudo. É verdade, Carolina confirmou. Talvez um dia possamos visitar lá. Você gostaria de conhecer um teatro de verdade? Sério? Posso mesmo. Rafael e Carolina trocaram olhares e ele acenou com aprovação. Claro que pode, meu anjo. Carolina pode nos levar para conhecer o teatro. Quando Isabela correu para o quarto para guardar seus fantoches novos, Rafael e Carolina ficaram sozinhos na sala, cercados pelos restos do material de artesanato. Obrigado, Rafael disse simplesmente. Eu não sabia que ela tinha toda essa criatividade guardada dentro dela. Ela só precisava de alguém para despertar isso. Carolina começou a arrumar os materiais espalhados. Todas as crianças são naturalmente criativas. Às vezes, só precisam de espaço seguro para se expressar. Você tem um dom especial com ela. Rafael observou Carolina organizar as coisas, notando a graciosidade natural de seus movimentos. É como se vocês se conhecessem há anos. Eu também sinto isso. Isabela é especial. Há uma profundidade nela que é rara em crianças tão novas. Às vezes me preocupo se ela não cresceu rápido demais, se não perdeu um pouco da inocência infantil. A inocência não se perde, Rafael. Ela apenas se transforma. Isabela aprendeu a ser resiliente, mas isso não significa que perdeu a capacidade de ser criança. Naquele momento, Isabela voltou correndo da sala, mas parou abruptamente ao ver os 2 adultos conversando baixinho, muito próximos um do outro. Seu olhar aguçado capturou algo na atmosfera que até então havia passado despercebido. Vocês gostam um do outro, ela declarou com a simplicidade devastadora das crianças. Do jeito que as pessoas dos filmes gostam. Rafael e Carolina se afastaram automaticamente, ambos corados. Isa, querida, Rafael começou. Eu não me importo, Isabela disse rapidamente. Na verdade, eu gostaria. Seria legal se Carolina fosse minha, se ela ficasse sempre conosco. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas. Carolina sentiu o coração acelerar, percebendo que a linha entre performance profissional e sentimentos genuínos havia sido definitivamente cruzada. Rafael, por sua vez, se viu diante da realidade que vinha evitando enfrentar.
Estava se apaixonando pela mulher que havia contratado para fingir ser sua namorada. Isabela, Carolina disse gentilmente, relacionamentos entre adultos são complicados. Mas vocês se gostam. Eu posso ver, Isabela insistiu. Vocês me fazem feliz quando estão juntos. Não é isso que importa? Antes que qualquer um pudesse responder, o telefone tocou. Era Marcelo ligando com urgência sobre um problema com um contrato japonês que precisava ser resolvido imediatamente. Rafael se desculpou e atendeu a ligação no escritório, deixando Carolina e Isabela sozinhas. Carolina, Isabela se aproximou e segurou sua mão. Posso te perguntar uma coisa? Claro, querida. Você vai embora? Como a mamãe foi? A pergunta atingiu Carolina como um soco no estômago. Ela se agachou para ficar na altura de Isabela, olhando diretamente em seus olhos. Não, Isabela. Não vou embora como sua mamãe foi. Isso foi diferente. Ela não escolheu partir. Mas você pode escolher partir. A percepção da menina era assombrosamente madura. Posso sim, mas não quero. Promete? Carolina hesitou por um momento, percebendo o peso da promessa que estava prestes a fazer. Prometo que aconteça o que acontecer. Eu sempre vou estar aqui para você, sempre. Isabela sorriu e a abraçou forte. Eu te amo, Carolina. As palavras atingiram Carolina como uma revelação. Em poucas semanas, aquela menina havia encontrado um lugar em seu coração que ela nem sabia que existia. Eu também te amo, querida. Quando Rafael retornou da ligação, encontrou as duas abraçadas no sofá, Isabela adormecida no colo de Carolina, enquanto ela acariciava suavemente seus cabelos. Problemas resolvidos? Carolina perguntou em sussurros. Por enquanto. Rafael se sentou ao lado delas, observando a cena que parecia ter saído de um sonho que não se atrevia a sonhar. Carolina, posso perguntar algo? Claro. Você está fingindo. Todo esse carinho com Isabela, toda essa conexão que parecem ter, é parte do trabalho. Carolina ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Isabela adormecida em seus braços. No começo, sim. Ou pelo menos eu tentava que fosse. Mas não consigo mais fingir, Rafael. Tudo isso se tornou real para mim. Para mim também, ele admitiu. E isso me assusta. Por quê? Porque não sei se estou preparado para arriscar o coração novamente. E principalmente não sei se estou preparado para arriscar o coração dela. Ele olhou para Isabela. Se algo der errado entre nós... Eu entendo. Carolina acariciou os cabelos da menina. Mas e se algo der certo? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades e medos. Naquele momento, ambos perceberam que haviam chegado a um ponto sem volta. O que começara como um acordo comercial havia se transformado em algo muito mais profundo e complicado. Naquela noite, depois que Carolina foi embora, Rafael colocou Isabela na cama e se surpreendeu quando ela segurou sua mão antes de adormecer. Papai, você está feliz? Por que pergunta isso, meu anjo? Porque você sorri mais agora, e eu também sorrio mais. Isabela o observou com seus olhos sérios. Carolina fez a gente ficar feliz de novo. Depois que Isabela adormeceu, Rafael permaneceu sentado na beirada da cama, observando sua filha dormir pacificamente pela primeira vez em meses. Não havia pesadelos recorrentes, não havia choro silencioso durante a madrugada. Havia apenas uma criança dormindo tranquila, cercada por fantoches coloridos e sonhos felizes. Enquanto isso, Carolina chegava em casa com sentimentos confusos girando em sua mente. Encontrou Teresa na cozinha, preparando um chá noturno. Como foi o dia, querida? Complicado. Carolina se sentou ao lado da mãe. Estou me apaixonando, mãe, pelo cliente e pela filha dele. Teresa a observou com preocupação. Carolina, você tem certeza de que isso é sensato? Lembre-se de por que aceitou este trabalho. Eu sei, e o dinheiro continua sendo importante para o seu tratamento. Mas não posso mais fingir que é apenas trabalho. Carolina suspirou. Aquela menina, ela me chama de amor. Ela me abraça como se eu fosse a mãe dela. E ele me olha como se eu fosse a resposta para uma pergunta que nem sabia que estava fazendo. E o que você vai fazer? Não sei. Pela primeira vez na vida, não sei qual personagem devo interpretar.
porque não sei mais onde termina a atuação e onde começam meus sentimentos verdadeiros. Talvez seja a hora de parar de atuar e começar a viver de verdade. As palavras da mãe ecoaram na mente de Carolina enquanto ela se preparava para dormir. Durante meses, havia se convencido de que conseguiria manter distância emocional, que seria apenas um trabalho temporário para conseguir o dinheiro necessário. Agora se via diante de uma situação que nunca imaginou. Estava construindo uma família com pessoas que nem sabia se podia realmente ter. 2 meses haviam se passado desde que Carolina se tornara uma presença constante na vida dos Mendonça. A rotina que se estabelecera entre eles parecia tão natural que às vezes Carolina esquecia completamente das circunstâncias que os haviam reunido. As manhãs de sábado se transformaram em café da manhã em família, as tardes de domingo em passeios pelos parques de Curitiba e as noites de quarta-feira em sessões de teatro doméstico com os fantoches que Isabela havia aprendido a adorar. Naquela manhã de quinta-feira, Carolina acordou com uma sensação estranha de apreensão. Teresa havia passado a noite tossindo mais do que o usual, e quando se levantou para preparar o café da manhã, encontrou a mãe na cozinha com uma expressão preocupada. "Mãe, você não dormiu?" "Não muito", Teresa admitiu. "A respiração está mais difícil. Acho que preciso ir ao médico hoje." Carolina sentiu o coração apertar. Nas últimas semanas, havia se permitido acreditar que o tratamento estava funcionando, que sua mãe estava melhorando gradualmente. Ver o retrocesso a trouxe de volta à realidade cruel de sua situação. "Vou com você. Posso cancelar meus compromissos de hoje." "Não precisa, querida. É apenas um check-up de rotina." Mas Carolina insistiu em acompanhá-la. E quando chegaram ao hospital, a consulta trouxe notícias que preferiam não ter ouvido. O médico foi direto. O tratamento atual havia estabilizado a condição de Teresa, mas para uma melhora significativa, seria necessário um procedimento mais agressivo e caro. "Quanto?" Carolina perguntou, tentando manter a voz firme. "O procedimento completo custaria cerca de R$80 mil adicionais." O médico explicou com delicadeza. "É um tratamento experimental, mas tem mostrado resultados promissores em casos similares." Durante o trajeto de volta para casa, mãe e filha permaneceram em silêncio, ambas processando a informação. Carolina fez cálculos mentais. Mesmo com o dinheiro que vinha ganhando com Rafael, ainda precisaria de mais alguns meses para conseguir a quantia necessária. "Carolina", Teresa disse quando chegaram em casa, "você não precisa se sacrificar tanto por mim." "Não é sacrifício, mãe, é amor." Naquela tarde, Carolina chegou ao apartamento de Rafael, visivelmente abatida. Isabela correu para cumprimentá-la como sempre, mas parou ao notar sua expressão. "Carolina, você está triste?" "Estou um pouco preocupada, querida, mas vai ficar tudo bem." Rafael, observando a interação da cozinha, percebeu imediatamente que algo estava errado. Depois que Isabela foi brincar no quarto, ele se aproximou de Carolina. "O que aconteceu?" Carolina hesitou. Durante todos esses meses havia evitado falar sobre seus problemas pessoais, mantendo a aparência de que tudo estava bem. Mas a preocupação na voz de Rafael, a sinceridade em seus olhos, fizeram suas defesas desabarem. "Minha mãe, ela precisa de um tratamento adicional. Muito caro." "Quanto caro?" R$80 mil. As palavras saíram como um sussurro. Rafael ficou em silêncio por um momento. "E você não tem esse dinheiro?" "Não, por isso..." Carolina parou, percebendo que estava prestes a revelar a verdade sobre por que havia aceito o trabalho na agência. "Por isso o quê?" "Por isso preciso trabalhar, muito." Ela desviou o olhar, incapaz de manter contato visual. "Carolina, há algo que você não está me contando?" Antes que ela pudesse responder, Isabela voltou correndo da sala com um desenho novo. "Olha o que eu fiz, é a nossa família." Ela mostrou um desenho colorido, onde 3 figuras de mãos dadas sorriam sob um sol amarelo brilhante. Rafael e Carolina observaram o desenho em silêncio. A palavra família ecoou entre eles carregada de significado e complicação. Isabela havia desenhado exatamente o que eles haviam se tornado para ela, uma unidade familiar completa e amorosa. "Está lindo, querida", Carolina disse, forçando um sorriso. "Vou colocar na geladeira para todo mundo ver."
Isabela correu de volta para a cozinha. Carolina, Rafael disse suavemente quando ficaram sozinhos, eu posso ajudar. Com o tratamento da sua mãe. Não. A resposta veio rápida e determinada. Não posso aceitar isso. Por que não? Se é uma questão de... Porque complicaria tudo ainda mais do que já está. Carolina se levantou abruptamente. Rafael, precisamos conversar sobre nós. Sobre o que isso tudo significa. Antes que pudessem continuar a conversa, o telefone de Rafael tocou. Era a escola de Isabela, dizendo que a menina havia se envolvido em uma situação na sala de aula e pedindo que um responsável fosse buscá-la. O que aconteceu? Rafael perguntou preocupado. Nada grave, Sr. Mendonça. Isabela apenas teve um pequeno desentendimento com uma coleguinha, mas ela está pedindo para falar com sua namorada. Rafael olhou para Carolina com surpresa. Com minha namorada? Sim, ela disse que queria falar com a Carolina. Mencionou que ela entende de crianças e poderia explicar melhor o que aconteceu. No caminho para a escola, Rafael e Carolina especularam sobre o que poderia ter acontecido. Encontraram Isabela sentada na secretaria, aparentemente calma, mas com os olhos vermelhos de quem havia chorado. Isa, meu anjo, o que aconteceu? Rafael se agachou ao lado da filha. A Marina disse uma coisa feia sobre Carolina, Isabela murmurou. O que ela disse? Carolina perguntou gentilmente. Ela disse que Carolina não é minha mãe de verdade, que ela é só uma amiga que finge gostar de mim. Isabela olhou para Carolina com olhos magoados. Eu disse que ela estava mentindo, que Carolina me ama de verdade. Aí ela riu e disse que adultos às vezes fingem gostar de crianças. Carolina sentiu o coração se partir. A percepção da criança cruel havia atingido exatamente o ponto mais vulnerável da situação. Rafael e Carolina trocaram olhares carregados de significado. Ambos sabiam que aquilo não era apenas uma briga infantil, mas um reflexo das complexidades de sua situação. Isabela, Carolina se agachou para ficar na altura da menina. Posso te garantir uma coisa. Eu não finjo gostar de você. O amor que sinto por você é real. Mais real que qualquer coisa que eu já senti na vida. Mas você não é minha mãe de verdade. Não sou sua mãe biológica, isso é verdade. Mas famílias podem ser feitas de formas diferentes. O que importa é o amor, não apenas o sangue. Isabela a observou com aquela seriedade prematura que sempre demonstrava. Então você vai ficar conosco para sempre? A pergunta ficou suspensa no ar, e Carolina percebeu que não podia mais adiar as definições que vinham evitando. Rafael também esperava pela resposta, seus olhos demonstrando uma vulnerabilidade que raramente deixava transparecer. Eu quero ficar, Isabela. Muito. Mas as coisas entre adultos são complicadas. Seu papai e eu precisamos conversar sobre muitas coisas. No caminho de volta para casa, Isabela dormiu no banco de trás, enquanto Rafael e Carolina finalmente tiveram a conversa que vinham adiando. Ela tem razão em questionar nossa situação, Rafael disse suavemente, porque eu mesmo não sei mais o que é real e o que não é. Para mim é real, Rafael. Tudo isso se tornou real. Mesmo sabendo que começou como trabalho. Carolina respirou fundo. Era hora de ser completamente honesta. Minha mãe está doente há quase 1 ano. O tratamento é caríssimo. E eu não conseguia bancar sozinha. Por isso aceitei trabalhar na agência. Não por dinheiro fácil, mas porque era a única forma de conseguir o que ela precisava. Rafael absorveu a informação em silêncio. Por que não me contou antes? Porque tinha medo de que você pensasse que eu estava tentando me aproveitar da situação. E por quê? Ela hesitou. Porque estava com medo de que a verdade estragasse o que estávamos construindo. E agora? Agora não sei mais separar o que começou como necessidade financeira do que se tornou necessidade emocional. Carolina olhou para Isabela dormindo no banco de trás. Eu me apaixonei por vocês dois. E isso me assusta, porque nunca estive em uma situação tão complexa. Carolina, Deixe-me terminar. Ela interrompeu. Sei que nossa situação é estranha. Sei que começou de forma pouco convencional, mas não posso fingir que não sinto o que sinto. Amo aquela menina como se ela fosse minha filha. E você se tornou muito mais importante para mim do que qualquer contrato. O que você está dizendo?
Estou dizendo que quero tentar. De verdade. Não como trabalho, não como fingimento, mas como pessoas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis e descobriram que poderiam construir algo real juntas. Rafael parou o carro em frente ao prédio de Carolina. Ficaram em silêncio por alguns minutos, ambos processando as confissões que acabaram de fazer. E se não der certo? Ele perguntou finalmente. E se magoarmos Isabela ainda mais? E se der certo? Carolina devolveu a pergunta. E se conseguirmos dar para ela a família que ela tanto quer? Preciso de tempo para pensar, Carolina. Não sobre meus sentimentos, sobre esses não tenho dúvidas, mas sobre as implicações para Isabela. Eu entendo e aceito o dinheiro emprestado para o tratamento da minha mãe, mas com uma condição. Será um empréstimo, não um presente. Vou pagar de volta, mesmo que leve anos. Carolina, é a única forma de eu me sentir confortável com isso. Não quero que o dinheiro complique ainda mais nossa situação. Quando Carolina desceu do carro, Isabela acordou e acenou sonolenta pela janela. Tchau, Carolina. Até amanhã. Até amanhã, querida, Carolina respondeu, percebendo que pela primeira vez não sabia se realmente haveria um amanhã para eles três juntos. Naquela noite, sozinha em casa enquanto Teresa dormia, Carolina refletiu sobre todos os eventos do dia. A doença da mãe, a situação na escola de Isabela, as confissões mútuas com Rafael, tudo parecia estar convergindo para um ponto onde decisões definitivas teriam que ser tomadas. Pela primeira vez em meses, Carolina se permitiu imaginar um futuro real com Rafael e Isabela, não como acompanhante contratada, mas como parte genuína daquela família quebrada que estava lentamente se reconstituindo. A pergunta que a atormentava era simples, mas aterrorizante. Seria possível construir algo duradouro sobre bases tão frágeis e complicadas? Uma semana havia se passado desde a conversa reveladora no carro, e uma tensão diferente pairava entre Rafael e Carolina. Não era mais a tensão do fingimento, mas a ansiedade de duas pessoas que haviam colocado seus sentimentos verdadeiros em jogo e aguardavam para ver o que aconteceria a seguir. Isabela, com a percepção aguçada das crianças, notou a mudança imediatamente. Durante o café da manhã de sábado, ela observou como os adultos evitavam olhar diretamente um para o outro, como suas conversas haviam se tornado mais formais, mais cuidadosas. Por que vocês estão sendo estranhos? Ela perguntou de repente, interrompendo uma discussão sobre o clima. Rafael e Carolina se entreolharam, ambos sem saber como responder à observação direta da menina. Não estamos sendo estranhos, meu anjo. Rafael tentou, mas sua voz soou pouco convincente. Estão sim, Isabela insistiu. Vocês não estão rindo como antes, e Carolina não está me ensinando vozes novas para os fantoches. Carolina sentiu o coração apertar. Nos últimos dias havia estado tão preocupada com a definição de seu relacionamento com Rafael que acabara negligenciando sua conexão com Isabela. Tem razão, querida. Desculpe. Que tal inventarmos uma história nova hoje? Só se vocês pararem de ser esquisitos. Isabela cruzou os braços com a determinação tipicamente infantil. O que você quer dizer? Rafael perguntou, genuinamente curioso. Quero que vocês parem de fingir que não se gostam. É óbvio que se gostam. E é óbvio que eu gosto dos dois. Então por que não podem apenas ficar juntos? A simplicidade devastadora da pergunta deixou ambos os adultos sem palavras. Isabela havia resumido em poucas frases toda a complexidade emocional que eles vinham enfrentando há dias. As coisas entre adultos são mais complicadas, Isa. Carolina explicou suavemente. Por que são complicadas? Se vocês se amam e eu amo vocês dois, qual é o problema? Rafael se levantou abruptamente da mesa e foi até a janela, claramente lutando com emoções conflitantes. Carolina percebeu que era hora de tomar uma atitude decisiva. Isabela, ela disse pegando as mãos pequenas da menina, você gostaria que eu ficasse aqui para sempre? Como parte da sua família de verdade? Mais do que qualquer coisa no mundo. A resposta veio sem hesitação, os olhos de Isabela brilhando de esperança. E você, Rafael? Carolina se virou para ele. O que você quer? Rafael se virou lentamente e pela primeira vez em uma semana olhou diretamente nos olhos dela. Quero parar de ter medo de ser feliz novamente.
Naquele momento, algo mudou definitivamente entre eles. A tensão que havia dominado a semana se dissolveu, substituída por uma sensação de possibilidade e recomeço. Então vamos tentar, Carolina disse simplesmente. De verdade desta vez. A tarde foi dedicada a planos. Rafael insistiu em pagar o tratamento de Teresa, não como empréstimo, mas como investimento em seu futuro conjunto. Carolina resistiu inicialmente, mas acabou aceitando quando ele explicou que queria que ela pudesse se concentrar em construir sua nova vida sem a pressão financeira constante. A outra coisa, Rafael disse quando Isabela foi brincar. Quero que você conheça meu pai. Seu pai? Ele vem jantar conosco domingo que vem. É um homem conservador, tradicional. Sempre foi muito crítico sobre minhas escolhas, especialmente depois que Maria Clara faleceu. E você acha que ele vai aprovar uma atriz que conheceu de forma não convencional? Acho que vai aprovar uma mulher que trouxe alegria de volta para a vida da neta dele. O domingo chegou acompanhado de nervosismo. Carolina passou horas escolhendo o vestido certo, algo que transmitisse respeitabilidade sem ser excessivamente formal. Quando chegou ao apartamento, encontrou Isabela visivelmente animada. Vovô chegou, ele trouxe presentes, a menina anunciou, correndo para abraçar Carolina. Ele está ansioso para conhecê-la. Rafael sussurrou em seu ouvido quando a abraçou em cumprimento. E eu estou ansioso para que ele veja como você transformou nossas vidas. Álvaro Mendonça era um homem imponente de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e uma postura que irradiava autoridade. Quando Carolina foi apresentada a ele, seus olhos a avaliaram com a precisão de alguém acostumado a julgar pessoas rapidamente. É um prazer conhecê-lo, Sr. Mendonça. Carolina cumprimentou com educação respeitosa. O prazer é meu, Carolina. Rafael me contou muito sobre você. Durante o almoço, Álvaro fez perguntas diretas sobre a formação de Carolina, sua família, seus planos para o futuro. Ela respondeu com honestidade, omitindo apenas os detalhes sobre como havia conhecido Rafael inicialmente. E há quanto tempo vocês estão namorando? A pergunta veio acompanhada de um olhar penetrante. Alguns meses, Rafael respondeu. Mas parece que nos conhecemos há muito mais tempo. Interessante. Álvaro observou a interação entre Carolina e Isabela, que conversavam animadamente sobre os fantoches. Vejo que minha neta está diferente. Diferente como? Rafael perguntou esperando críticas. Mais feliz, mais viva, mais parecida com a menina que era antes de... Álvaro não terminou a frase, mas todos entenderam o que ele quis dizer. Durante a sobremesa, Isabela correu para buscar seus desenhos mais recentes para mostrar ao avô. Quando ela saiu da sala, Álvaro se virou para Carolina. Posso lhe fazer uma pergunta direta? Claro. Você ama minha neta? Carolina não hesitou. Amo. Como se ela fosse minha filha. E meu filho. Também amo. Muito. E está preparada para as responsabilidades que vêm com uma família? Senhor Mendonça, não vou mentir dizendo que não tenho medo. A responsabilidade de ajudar a criar Isabela, de ser parte de sua recuperação emocional, é assustador, mas estou disposta a assumir essa responsabilidade porque amo essa família. Álvaro a estudou por um longo momento. Minha nora anterior era uma mulher maravilhosa. Quando a perdemos, pensei que Rafael nunca mais seria o mesmo, e que Isabela... Ele parou visivelmente emocionado. Senhor, Isabela estava desaparecendo. Dia após dia, via uma menina brilhante se apagando, até você aparecer. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Não sei como você fez, mas trouxe minha neta de volta. Quando Isabela retornou com os desenhos, a atmosfera havia mudado completamente. Álvaro examinou cada desenho com atenção genuína, fazendo perguntas sobre as histórias por trás deles, celebrando a criatividade da neta. Este aqui é muito especial. Ele apontou para o desenho da família de 3 pessoas. Conte-me sobre ele. É nossa família, Isabela explicou orgulhosamente. Papai, eu e Carolina. Somos felizes juntos. Álvaro olhou para Rafael e Carolina por cima da cabeça da menina. Vejo isso. Vocês realmente parecem felizes. Mais tarde,
Enquanto Isabela mostrava ao avô sua coleção de fantoches, Rafael e Carolina conversaram na cozinha. Ele gostou de você, Rafael disse aliviado. Posso perceber. Seu pai é um homem sábio, e ele ama muito vocês dois. Carolina, há algo que não te contei ainda. O quê? Semana que vem começa o festival junino da escola de Isabela. Ela me pediu para levarmos você. Quer que você participe como família. E você quer que eu vá? Quero. Mas seria nossa primeira aparição pública real como família. Não mais fingimento para eventos corporativos, mas apresentando você como a namorada do pai de uma aluna. Estou pronta para isso. Mesmo sabendo que algumas pessoas podem fazer perguntas, que pode ser estranho no começo. Rafael, se vamos fazer isso, temos que fazer direito. Isabela merece uma família que não se esconde, que não tem vergonha do que é. Naquela noite, quando Álvaro estava se preparando para ir embora, ele pediu para falar com Rafael em particular. Ela é especial, filho. Eu sei, pai. Não cometa o erro de deixá-la escapar por medo ou orgulho. Álvaro colocou a mão no ombro do filho. Sua mãe aprovaria Carolina. Tenho certeza disso. Como você pode ter certeza? Porque vejo como Isabela olha para ela. É exatamente como você olhava para sua mãe quando criança, com amor incondicional e confiança absoluta. Depois que Álvaro partiu, a família de três se reuniu na sala para assistir um filme. Isabela se aninhou entre Rafael e Carolina no sofá, completamente satisfeita e segura. Gostei do vovô hoje, ela comentou durante um momento quieto do filme. Por quê? Rafael perguntou. Porque ele olhava para Carolina do jeito que ele olha para as pessoas da nossa família. Como se ela já fizesse parte. Carolina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A percepção de Isabela sobre a aceitação do avô havia capturado exatamente a transformação que ela própria havia sentido durante o almoço. E ela faz parte, não faz, papai? Isabela levantou a cabeça para olhar para Rafael. Faz sim, meu anjo, totalmente. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Rafael e Carolina finalmente tiveram a conversa que definiu tudo. Eu não quero mais fingir, Rafael disse segurando as mãos dela. Não quero mais contratos ou acordos. Quero uma família de verdade. Eu também quero isso, mas precisamos ser honestos sobre tudo. Isabela precisa saber como nos conhecemos, quando for mais velha para entender. E vai entender que às vezes as melhores coisas da vida vêm dos lugares mais inesperados. Rafael, sim, eu te amo. Não como trabalho, não como conveniência. Te amo de verdade. Eu também te amo, Carolina. E amo o que você fez por nós. Amo como você trouxe luz de volta para nossa casa. Quando Carolina chegou em casa naquela noite, encontrou Teresa esperando acordada na sala. Como foi o jantar, querida? Foi definidor. Carolina se sentou ao lado da mãe. Acho que vou me casar com ele, mãe. E sobre seu trabalho na agência? Vou cancelar meu contrato amanhã. Não preciso mais fingir amar uma família. Agora tenho uma família real para amar. Teresa sorriu e abraçou a filha. Estou feliz por você, Carolina. Você merece essa felicidade. E você, mãe, como está se sentindo sobre o tratamento novo? Esperançosa. Pela primeira vez em meses, esperançosa. Teresa acariciou o cabelo da filha. E você? Como se sente sobre começar uma família pronta? Assustada e empolgada ao mesmo tempo. Isabela é uma menina incrível, mas há tanta responsabilidade. Você nasceu para ser mãe, Carolina. Sempre soube disso. Naquela noite, Carolina adormeceu pensando no festival junino que se aproximava, na primeira vez que apareceria publicamente como parte da família Mendonça, não como uma atriz representando um papel, mas como Carolina Santos, a mulher que amava Rafael e Isabela mais do que imaginara ser possível amar alguém. O festival junino da escola chegou acompanhado do primeiro frio verdadeiro do ano em Curitiba. Carolina acordou naquele sábado com uma mistura de ansiedade e expectativa que não conseguia explicar completamente. Seria a primeira vez que apareceria publicamente como parte da família Mendonça, não mais interpretando um papel para impressionar investidores ou colegas de negócios, mas simplesmente sendo ela mesma, a mulher que amava Rafael e que havia se tornado a figura materna de Isabela.
Teresa havia começado o tratamento novo na semana anterior, e os primeiros sinais eram promissores. Sua respiração estava mais estável, a tosse havia diminuído consideravelmente, e pela primeira vez em meses, ela conseguira dormir uma noite inteira sem interrupções. Quando Carolina se preparava para sair, a mãe a observou com um sorriso orgulhoso. Você está radiante, querida. Estou nervosa. Carolina admitiu ajustando o vestido de chita que havia comprado especialmente para essa ocasião. É estranho estar nervosa para ir a uma festa junina. Não é uma festa junina qualquer. É a festa onde você se apresenta como mãe da Isabela. A palavra mãe ainda causava um friozinho no estômago de Carolina. Durante os últimos meses, havia assumido gradualmente esse papel, mas sempre com a sensação de estar em território emprestado. Agora, finalmente, sentia que tinha o direito genuíno de chamar Isabela de filha. Quando chegou ao apartamento dos Mendonça, encontrou pai e filha em estado de animação contagiante. Isabela usava um vestido de chita azul que combinava perfeitamente com o de Carolina, e Rafael havia trocado seus ternos habituais por uma camisa xadrez e calça jeans que o faziam parecer mais jovem e descontraído. Carolina, olha como estamos iguais. Isabela girou para mostrar seu vestido, radiante de felicidade. Estamos mesmo. Você está linda, princesa. Papai disse que hoje vamos parecer uma família de verdade para todo mundo. Rafael se aproximou de Carolina e ela percebeu algo diferente em seus olhos. Uma determinação que não havia visto antes. Há algo que preciso te contar antes de irmos. Ele disse, pegando uma pequena caixa do bolso da camisa. O coração de Carolina parou por um momento. Rafael, não é o que você está pensando, ainda não. Ele sorriu nervosamente. É algo que pertencia a Maria Clara. Ela sempre disse que um dia daria para a mulher que se tornasse mãe de Isabela. Dentro da caixa havia um colar delicado com um pingente em formato de coração, simples, mas elegante. Rafael, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Isabela interveio pegando o colar da caixa. A mamãe disse para o papai que quando ele encontrasse alguém que me amasse como ela me amava, essa pessoa deveria usar o colar dela. Ela realmente disse isso? Carolina perguntou emocionada. Disse, Rafael confirmou, com a voz ligeiramente embargada. Nas últimas semanas antes de partir, ela me fez prometer que não ficaria sozinho para sempre. Que encontraria alguém que pudesse amar Isabela como uma mãe de verdade. Carolina permitiu que Isabela colocasse o colar em seu pescoço, sentindo o peso da responsabilidade e do amor que representava. Obrigada por confiarem em mim com algo tão precioso. Você é preciosa para nós, Rafael disse simplesmente. Mais preciosa do que qualquer objeto. O festival na escola estava em pleno andor quando chegaram. Bandeirinhas coloridas decoravam o pátio. Música caipira tocava pelos alto-falantes. E o cheiro de quentão e pipoca doce pairava no ar. Isabela correu imediatamente para se juntar aos colegas, enquanto Rafael e Carolina foram cumprimentar outros pais. Rafael, que bom vê-lo aqui. A diretora da escola, Dona Marisa, se aproximou com um sorriso caloroso. E você deve ser a Carolina. Isabela fala tanto de você. É maravilhoso ver como ela mudou nos últimos meses. Mudou como? Carolina perguntou genuinamente curiosa. Está participando mais das atividades, fazendo amigos, sorrindo. Há alguns meses ela mal falava durante as aulas e agora é uma das crianças mais comunicativas da turma. Enquanto circulavam pelo festival, Carolina notou como outros pais os cumprimentavam naturalmente, como se fossem um casal estabelecido há anos. Não havia perguntas incômodas ou olhares suspeitos, apenas a aceitação calorosa de uma comunidade que via uma família feliz. Mãe, pai, vem ver! Isabela correu até eles, usando pela primeira vez a palavra mãe para se referir a Carolina em público. Vou dançar quadrilha com minha turma. Carolina sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ouvir a palavra mãe dita com tanta naturalidade. Rafael notou sua emoção e segurou sua mão discretamente. A quadrilha foi apresentada no palco improvisado no centro do pátio. Isabela dançou com alegria contagiante, acenando para Rafael e Carolina a cada música, claramente orgulhosa de ter seus pais assistindo. Durante uma das danças, ela segurou um cartaz que havia feito. Amo minha família.
Ela fez isso sozinha? Carolina perguntou à professora que estava ao lado. Fez sim. Disse que queria que toda a escola soubesse como é feliz em casa. Depois da apresentação, começou a tradicional pescaria junina. Isabela insistiu que Rafael e Carolina participassem juntos, e quando conseguiram pescar um prêmio especial, um ursinho de pelúcia, a menina declarou que era um presente para a família. Durante o jantar típico servido no refeitório da escola, eles dividiram uma mesa com outras famílias. A naturalidade da conversa, a facilidade com que Carolina interagia com outros pais, a forma como Isabela os apresentava como seus pais, tudo confirmava que haviam se tornado, de fato, uma família verdadeira. Carolina, uma das mães comentou, Isabela me contou que você ensina teatro. Que interessante. Minha filha adoraria aprender. Eu dou algumas aulas particulares, Carolina respondeu. Seria um prazer conhecer sua filha. Você vai continuar dando aulas mesmo depois de... A mulher parou, percebendo que havia feito uma pergunta muito pessoal. Depois de quê? Carolina perguntou, confusa. Bem, Rafael é um homem bem-sucedido. Imaginei que você talvez não precisasse trabalhar. Rafael interveio suavemente. Carolina ama o que faz. Nunca pediria para ela parar de trabalhar com teatro. Na verdade, estou pensando em apoiar um projeto dela para ensinar teatro para crianças carentes. Carolina o olhou surpresa. Era a primeira vez que ele mencionava algo assim. Sério? Sério. Temos falado sobre criar uma fundação. Combinar minha experiência empresarial com sua paixão pela educação artística. À medida que a noite progredia, Carolina percebeu que seus medos sobre ser aceita pela comunidade da escola haviam sido infundados. Todos os tratavam como uma família estabelecida, e Isabela, claramente, se deliciava apresentando Carolina como sua mãe. Durante a tradicional fogueira de encerramento, as famílias se reuniram em círculo para cantar músicas caipiras. Isabela se sentou no colo de Carolina, enquanto Rafael passou o braço ao redor de ambas. Era um momento simples, mas profundamente significativo. A primeira vez que se apresentavam publicamente como uma unidade familiar completa. Posso fazer um anúncio? Rafael se levantou repentinamente, surpreendendo Carolina e Isabela. Rafael, o que está fazendo? Carolina sussurrou alarmada. Confiando no meu coração. Ele respondeu antes de se dirigir ao grupo reunido ao redor da fogueira. Desculpem interromper, mas há algo que gostaria de compartilhar com vocês. Sua voz carregava uma emoção que fez todos prestarem atenção. Muitos de vocês conhecem nossa história. Há 2 anos, Isabela e eu passamos por um momento muito difícil. Perdemos alguém muito importante, e por um tempo achei que nunca conseguiríamos ser felizes novamente. Isabela olhou para o pai com curiosidade, enquanto Carolina sentia o coração acelerar, sem saber onde ele queria chegar. Mas às vezes a vida nos surpreende. Às vezes encontramos o amor nos lugares mais inesperados, com pessoas que nem sabíamos que estávamos procurando. Rafael olhou diretamente para Carolina. Carolina trouxe luz de volta para nossas vidas. Ela trouxe risadas de volta para nossa casa. Ela me ensinou que é possível amar novamente sem desrespeitar o passado. Papai, Isabela sussurrou, percebendo a importância do momento. Carolina Santos. Rafael se ajoelhou na frente dela, retirando uma pequena caixa do bolso. Você me faria a honra de se casar comigo? De se tornar oficialmente a mãe de Isabela e minha esposa? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo crepitar da fogueira. Carolina olhou para Rafael, depois para Isabela, cujos olhos brilhavam de expectativa, e, finalmente, para a comunidade de amigos ao redor deles. Sim, a palavra saiu como um sussurro carregado de emoção. Sim, aceito. O círculo ao redor da fogueira explodiu em aplausos e gritos de felicidade. Isabela pulou nos braços de Carolina, gritando, agora você é minha mãe para sempre, enquanto Rafael colocava um anel simples, mas elegante em seu dedo. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e preparativos. Carolina cancelou definitivamente seu contrato com a agência. Uma conversa estranha, mas libertadora com Helena Marchetti, que a parabenizou sinceramente pela felicidade encontrada. Sempre soube que você não era como as outras. Helena comentou durante o encontro no café.
Havia algo em você que sugeria que estava fazendo aquilo por necessidade, não por escolha. Fico feliz que tenha encontrado o que realmente procurava. O casamento foi marcado para 3 meses depois, tempo suficiente para Teresa se recuperar completamente do tratamento e poder participar plenamente da cerimônia. O tratamento havia funcionado melhor do que qualquer um esperava, e os médicos se mostravam otimistas sobre uma recuperação completa. Durante os preparativos, Carolina dividiu seu tempo entre organizar o casamento, cuidar de Isabela e desenvolver o projeto da fundação que Rafael havia mencionado. A ideia havia crescido organicamente, criar um centro de artes para crianças carentes, oferecendo aulas gratuitas de teatro, música e dança. Será nossa primeira iniciativa oficial como família, Rafael disse enquanto revisavam os planos na mesa da cozinha. Algo que representará nossos valores compartilhados. E que vai ajudar muitas crianças como eu era, Carolina acrescentou. Crianças que precisam encontrar sua voz através da arte. Isabela, ouvindo a conversa, se aproximou com um desenho novo. Posso ajudar na fundação também? Claro que pode. Carolina abraçou a menina. Você pode ser nossa primeira professora assistente. O dia do casamento amanheceu ensolarado e claro. Uma daquelas manhãs de primavera em Curitiba que pareciam ter saído de um cartão postal. A cerimônia aconteceu no jardim do Country Club, o mesmo lugar onde Rafael costumava ir aos jantares corporativos que iniciaram toda essa história. Teresa, já completamente recuperada, ajudou Carolina a se vestir. O vestido era simples, mas elegante, de corte clássico que realçava sua beleza natural. O colar de Maria Clara completava o conjunto, conectando simbolicamente o passado e o presente. Você está linda, querida, Teresa disse com os olhos marejados. Sua nova família é muito sortuda. Nossa nova família, mãe, você também faz parte dela agora. A cerimônia foi íntima, apenas familiares e amigos próximos. Isabela serviu como daminha, carregando as alianças em uma almofadinha que ela mesma havia decorado. Durante a troca de votos, Rafael falou sobre segundas chances e sobre como o amor pode surgir das circunstâncias mais inesperadas. Carolina falou sobre família escolhida e sobre como algumas pessoas entram em nossas vidas e mudam tudo para melhor. Isabela, o juiz se dirigiu à menina depois que os adultos trocaram seus votos. Você gostaria de dizer algo? A menina se aproximou do microfone sem timidez. Quero dizer que agora tenho uma família completa de novo e que a Carolina é a melhor quase-mãe que virou mãe de verdade do mundo. A frase arrancou risadas e lágrimas de toda a audiência. Quando o juiz os declarou marido e mulher, e Rafael beijou Carolina, Isabela correu para abraçar os dois, formando um círculo perfeito de amor e compromisso. A festa continuou até tarde da noite, com música ao vivo, dança e muitas histórias compartilhadas sobre a jornada improvável que havia unido aquelas 3 pessoas. Álvaro Mendonça fez um discurso emocionante sobre como Carolina havia trazido de volta a alegria que pensava estar perdida para sempre em sua família. Durante a lua de mel, uma semana na Serra Gaúcha, com Isabela incluída porque ela insistiu que seria estranho deixá-la para trás logo depois do casamento, a nova família visitou vinícolas, fez passeios de trem e passou longos serões conversando sobre o futuro. O que você quer ser quando crescer? Carolina perguntou a Isabela enquanto observavam o pôr do sol de uma pousada aconchegante. Quero ser como você. Isabela respondeu sem hesitar. Quero ensinar crianças a serem felizes. E o que te faria mais feliz agora? Rafael perguntou à filha. Ter um irmãozinho ou irmãzinha? A resposta veio acompanhada de um sorriso travesso. Para eu poder ensinar tudo o que vocês me ensinaram. Rafael e Carolina se entreolharam, ambos corando. Era uma possibilidade que haviam discutido timidamente, mas ouvir o desejo expresso por Isabela tornava tudo mais real e urgente. Talvez possamos pensar nisso, Carolina disse, acariciando os cabelos da menina. Sério? Isabela saltou de empolgação. Vocês querem ter mais filhos? Queremos uma família grande e feliz, Rafael respondeu, do tamanho que o amor permitir. 6 meses após o casamento, a Fundação Arte em Esperança abriu suas portas em uma sede reformada no bairro Portão,
próximo ao apartamento onde Carolina e Teresa haviam morado. O projeto oferecia aulas gratuitas de teatro, música e dança para crianças de famílias de baixa renda, além de apoio psicológico e reforço escolar. Isabela, agora com 6 anos, se tornara uma assistente entusiástica, ajudando Carolina com as crianças menores e demonstrando um talento natural para ensino. A menina, que um dia havia sido tímida e retraída, agora irradiava confiança e alegria, servindo de inspiração para outras crianças que passavam por dificuldades. Ela é incrível com as outras crianças. A psicóloga da fundação comentou com Carolina durante uma reunião de acompanhamento. Tem uma empatia natural e uma capacidade de liderança impressionantes. Ela superou muito trauma, Carolina respondeu, observando Isabela conduzir um grupo de crianças em um exercício de improvisação teatral. Acho que isso a tornou mais sensível às necessidades dos outros. Durante o primeiro aniversário da fundação, a família Mendonça recebeu uma surpresa especial. Yamamoto, o investidor japonês que havia se impressionado com a estabilidade familiar de Rafael, veio pessoalmente entregar uma doação substancial para o projeto. Mendonça-san, ele disse durante a cerimônia de entrega. Quando conhecemos sua família ano passado, vimos algo especial. Sua generosidade vai permitir que ajudemos muitas mais crianças. E talvez algum dia uma dessas crianças também encontre sua família do coração, como vocês encontraram. Naquela noite, quando as festividades terminaram e eles voltaram para casa, Carolina, Rafael e Isabela se sentaram no sofá da sala. O mesmo sofá onde Carolina havia contado sua primeira história de fantoches, onde Isabela havia dormido em seu colo pela primeira vez, onde tantos momentos importantes de sua jornada familiar haviam acontecido. Agora entendemos o que era. Vocês transformam vidas através do amor. Sua fundação faz o mesmo para essas crianças. Obrigado, Yamamoto-san. Mãe, Isabela disse, aconchegando-se entre os pais. Você se lembra quando me perguntou o que eu queria ser quando crescesse? Lembro. Você disse que queria ser como eu. Mudei de ideia. Mudou? Rafael perguntou curioso. Agora quero ser melhor que você. Isabela sorriu. Quero ajudar ainda mais crianças a encontrarem suas famílias do coração. Carolina e Rafael se entreolharam por cima da cabeça da filha, ambos sabendo que haviam criado muito mais do que uma família. Haviam criado um legado de amor que se espalharia por gerações. 2 anos depois, quando Carolina segurava em seus braços o primeiro filho biológico que tivera com Rafael, um menino que Isabela insistiu em chamar de Miguel, em homenagem ao primeiro fantoche que haviam criado juntas, ela refletiu sobre a jornada extraordinária que as havia levado até ali. Olhando pela janela do quarto do hospital para a cidade de Curitiba estendida lá embaixo, Carolina pensou em todas as mulheres que, como ela, estavam enfrentando escolhas difíceis, procurando formas de cuidar de quem amavam, navegando por circunstâncias que jamais imaginaram viver. Algumas dessas mulheres talvez estivessem naquele exato momento descobrindo que o amor verdadeiro pode nascer dos lugares mais inesperados. Em que está pensando? Rafael perguntou, segurando Isabela no colo enquanto ela observava o irmãozinho com adoração. Estou pensando em como somos sortudos. Carolina sorriu. E em como quero que nossa história inspire outras pessoas a acreditarem que final feliz é possível, mesmo quando tudo parece perdido. Nossa história vai inspirar muitas pessoas, Isabela declarou com a sabedoria de seus 8 anos. Porque mostra que famílias podem ser construídas de jeitos diferentes, mas o amor sempre é o mesmo. Você tem razão, princesa. Rafael beijou a testa da filha. O amor sempre é o mesmo. E enquanto o sol se punha sobre Curitiba, pintando o céu de tons rosados e dourados, a família Mendonça Santos se reuniu ao redor do novo membro, sabendo que sua história, que havia começado com um contrato desesperado e se transformara na mais bela história de amor que qualquer um deles poderia ter imaginado, continuaria se escrevendo dia após dia, ato de amor após ato de amor. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Carolina e Isabela tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Essa narrativa nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras ou convenções.
e que as famílias mais fortes são aquelas construídas com compaixão, dedicação e segundas chances. Se esta história os emocionou, gostaríamos muito de saber sua opinião nos comentários abaixo. Compartilhem conosco suas reflexões sobre como o amor pode transformar vidas e criar laços familiares duradouros. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais histórias que celebram a capacidade humana de recomeçar, de amar novamente e de construir felicidade mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Deixem seu like se acreditam que toda família, independente de como foi formada, merece ser celebrada e respeitada. Nos encontramos na próxima história, sempre prontos para explorar as infinitas possibilidades do coração humano.